E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra e a oração da tua serva feita sobre a minha vida. Eu quero te bendizer e louvar ao teu nome, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela entra na divisão da nossa alma. O meu pedido é que o Senhor venha falar ao nosso coração e que possamos sair daqui alimentados, direcionados, fortificados pela tua palavra. Quem está ao alcance deste culto online possa ser visitado com aquilo que precisa. Fala ao nosso coração, joga por terra toda resistência contrária à tua palavra, tira todo o comichão dos ouvidos e toda a dureza de coração, e que o teu propósito seja realizado e cumprido. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, porque dependo de ti. Usa a minha vida conforme o teu querer, a tua vontade, que eu seja fiel à tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nada é impossível para o nosso Deus. Deus pode resolver todas as nossas causas. Redobre por uns minutos a sua atenção, porque Deus quer falar ao nosso coração em uma particularidade diferente hoje aqui neste lugar. A história do jovem lunático, ela é repercutida nos 3 evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas. E eles vão ter uma visão em conjunto, mas cada um numa particularidade vai narrar a história. Quando olhamos para o evangelho de Marcos, Marcos vai se iniciar dizendo que está próximo aos discípulos, ao redor deles, uma grande multidão. E ali está os escribas, que estão nesse ambiente para disputar com o acontecimento que está acontecendo ali. A multidão está vendo e ficou espantada, porque um pai, no meio de uma multidão, traz um filho endemoniado. Um filho que ora se lança na água, outra se joga no fogo, espuma os dentes, range, e o cenário é de caos, o cenário é de calamidade. E quem está ali para resolver o problema não consegue resolver o problema de imediato, porque há coisas que só Jesus resolve, há situações em que só Jesus entra em cena, e graças a Deus que Jesus entra em cena para resolver a situação que o homem não resolve. E a palavra nessa noite, nessa introdução, é te lembrar que Jesus está vendo, Jesus vai parar, vai resolver, e você vai voltar para casa com o milagre que você precisa. Jesus está vendo, Jesus vai ouvir, e Ele vai resolver um milagre para você. Oh, glória a Deus! Quando Jesus chega no ambiente, a pergunta que ecoa é: sobre o que vocês estão discutindo? O que está acontecendo? Alguém responde: mestre, estou te trazendo meu filho, que tem um espírito mudo, ele não fala. E o pai dá detalhes da história, o pai dá detalhes do caos que ele está enfrentando. Oh, irmãos, alguém do lado vai ouvir a tua história repetidamente, várias vezes, e ainda assim não vai resolver o seu problema. E tem gente que no
irmão. Ele vai na raiz do problema. Ele vai aonde começou o problema. E Ele está visitando aqui nesta noite genealogia, paternidade, maternidade, para ir na raiz do problema. Quando Jesus sondava essa palavra no meu coração, Ele dizia para mim: filha, o diabo quer te cansar no meio da prova. O diabo quer que você tenha uma incredulidade no coração. E ele trabalha nesse ofício mesmo, adversário das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. E no meio do cenário caótico ele quer te cansar. Alguém já teve experiência aqui com gente endemoniada? Cansa, irmão. Gente endemoniada cansa. É uma batalha espiritual fortíssima, que dói na carne. Já lidou com alguém dentro de casa endemoniado? Cansa, dá trabalho, a carne sente. Mas hoje Jesus está te convidando a sair dessa esfera carnal e guerrear essa guerra no âmbito espiritual. Tem gente cansada da batalha aqui hoje. Tem gente que entrou aqui dizendo: eu vou abrir mão porque eu não consigo mais lutar. Alguém entrou por essas portas dizendo: é muito demônio, eu estou vendo cão ali na minha frente. Mas enquanto Satanás quer te cansar no meio da provação, Jesus está vindo para resolver o problema. E eu vou repetir isso repetidamente, porque Jesus, Ele vê o problema e Ele resolve de uma vez por todas. O relatório hoje é de como é essa dor. O relatório hoje é quanto tempo é essa dor. O relatório para Jesus hoje, aonde é que começou esse caos. O relatório hoje para Jesus é: você deixa eu entrar, porque eu vou tirar tudo que não presta. A começar pela incredulidade de alguém que poderia crer, mas não creu. Jesus, irmão, Jesus, não como os homens que não resolve. Jesus que tem todo o poder. O texto diz que o pai declara: e este aonde quer que o ponha, despedaça, o espuma a boca, arranja os dentes e vai se secando. Olha o cenário. E eu trouxe para os seus discípulos para que expulsasse, não puderam. Oração resolve, resolve. Jejum resolve, resolve. Compartilhar com alguém e pedir alguém para te ajudar numa batalha de oração, resolve, resolve. Mas um posicionamento seu muda a tua história. Um posicionamento teu muda o cenário da tua casa. Eu acho interessante esta palavra, porque não foi uma mulher, foi um homem. Não foi a mãe do menino, foi o pai que levou o menino diante de Jesus. Ei, sacerdote da sua casa, um posicionamento teu como cabeça dessa casa, as coisas voltariam para o eixo, mas você está fazendo de conta que não é com você. Lembra de Jairo? Jairo vai diante de Jesus e diz: vamos na minha casa, Jesus, a minha filha está moribunda, vamos. E quando Jairo, o chefe da sinagoga, pede, Jesus se prostra e adora. Jesus para dar atenção e realizar milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Mas ele chegou na casa de Jairo. Não foi a mãe da menina, foi o pai da menina. E tem coisas que Deus está chacoalhando o sacerdote dessa casa, para que você ore mais, profetize mais sobre a sua mulher, sobre a vida dos seus filhos. E eu não posso voltar para Cachoeiro com essa palavra. Assuma o seu lugar, ou a sua casa vai perecer. Oremaço e derrai. Ele respondeu: que geração incrédula! Até quando
consegue realizar os milagres que eu realizo. E ainda assim não conseguem transbordar, transmitir. Traga até aqui. Toda vez que Jesus permitir você passar por um cenário de caos, guarde na tábua do seu coração, porque Ele falava comigo dentro da minha casa. Toda vez que eu permitir você passar por um cenário de caos, de dor, de sofrimento, eu vou me revelar com uma experiência para você, porque eu sou Deus, não preciso de fé para trabalhar, mas conto com a sua fé para realizar um milagre. Irmãos, no início deste ano, eu sei que nós estamos no culto online, você que está em casa, escute esse testemunho. No início deste ano, meu esposo foi mandado embora do serviço dele, onde ele trabalhava, e ele recebia muito bem. E o Senhor já havia falado ao meu coração: vou eu fechar a porta. Eu falei: meu Deus do céu, como é que é isso? Que esse homem é o provedor da casa. Ô, Tuane, que é difícil, minha amiga. Falei: esse homem paga tudo, paga água, aluguel, paga tudo, cuida das crianças, cuida de mim. Só que eu sou a fé, irmãos, ele é a razão. Porque se deixar, eu vivo só pela fé. O carro anda pela fé, faz compra pela fé. E ele é a minha razão, ele puxa a minha bola e bota no eixo. Só que o Senhor falou comigo dentro de casa, nos meus afazeres, adorando ao Senhor, cuidando dos meus filhos. Eu lavando louça, o Senhor disse: vou eu fechar a porta. E de repente a gente olha para um lado e para o outro. Jesus, o Senhor está falando comigo mesmo? E o Senhor falou pela segunda vez: vou eu fechar a porta. Ore. Comece a orar. Só que o cenário que a gente enfrenta dentro de casa, ninguém vê, a não ser Deus. Tem gente doente que canta no altar? Sim. Tem gente doente que prega no altar? Sim. Tem gente liberto, não liberto, servindo? Sim. E era uma bênção para os de fora. Mas dentro de casa, o cenário era outro. Cada um dormindo para o seu lado. Ele sem paciência com as crianças, porque o trabalho em que ele estava consumia muito a mente dele. Ele era vendedor de carros. Então ele tinha que bater meta, era uma pressão terrível. Quem é vendedor aqui sabe. E o comércio não estava muito bom. E quando Deus falou comigo: se prepara que eu vou fechar a porta, eu disse: nós vamos viver de fé. Para quem está acostumado a viver de fé, com um pão diário, com a porção diária, irmão, beleza. Agora, para quem é o provedor do lar, o cenário fica mais estreito. Ele chegou em casa na segunda-feira e disse assim: Joyce, o gerente lá da empresa reuniu os funcionários e disse que para a cortação de gastos vai ter que mandar 2 funcionários embora, eu estou no meio. Eu olhei para ele e falei: Jesus falou comigo. Aí ele falou assim: mas eu estou em paz, porque eu prefiro perder o meu serviço do que perder a minha casa. Não, irmã, eu vou repetir, porque talvez Deus está chacoalhando com... Oh, meu corpo arrepiou. Deus às vezes está chacoalhando com algumas coisas aí para que você desperte e salve logo a tua casa, e salve logo o teu casamento, e salve logo a vida dos seus filhos. Quando Ele disse: eu estou em paz, eu falei: amém. Janeiro, a porta fechou. 24 horas esse homem dentro de casa. E eu: Jesus, venha cá, Senhor, me ajuda. Mas aí quando o dinheiro entrou do seguro, eu falei: Jesus, o que é isso? A gente pensando que era um salário pouco, né, Senhor? Aí o Senhor mandou um pouquinho a mais. Quando não, eu entrei dentro da igreja. As irmãs do ciclo de oração. Lá na minha igreja eu sou regente das irmãs. Chegou uma irmã, no final do ensaio, ela disse assim: irmã Joyce, há 15 dias eu estou incomodadíssima com você. Aí eu falei: pode falar, irmã, algum problema, alguma situação, algum sonho que Deus te deu? Ela disse: não, irmã Joyce, é porque eu fiz uma faxina no guarda-roupa e todas essas sacolas de roupa é para você. Irmão, se você não crê num Deus que governa a sua casa, num Deus que está vendo além de você, o que você está fazendo nesse ambiente aqui? Eu estou dizendo que Jesus olha para a cara daquele homem, daquele pai, e fala para ele: desde quando está acontecendo isso? O pai esperou chegar
Tem gente que vem pela dor. Tem gente que vem se arrastando. Tem gente que vem, oh meu Deus, quando o problema escorre das suas mãos, tu perdeu o controle, porque no paliativo todo mundo dá jeito. Mas Jesus hoje vai tratar aonde precisa ter tratamento, mas tu não vai ficar camuflado na presença. Há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Irmãos, existem demônios territoriais, você sabia? Existem demônios genealógicos, hereditários, você sabia disso? Mas pregar isso dentro de uma Assembleia de Deus, às vezes, é difícil. Porque lá na cruz foi quebrado toda a maldição. E você não precisa quebrar em oração e levar a Deus em oração para que a sua vida não seja uma repetição de outros. Jesus está dizendo, há quanto tempo esse demônio está tomando a vida do seu filho? Desde a infância. E o menino que era criança cresceu, pastor. Tem gente que se acostumou tanto a lidar com algumas coisinhas. Tem gente que se acostumou tanto a passar a mão em alguns bichinhos de estimação. Oh, mas Jesus está aqui hoje para dizer para você que a sua casa bem-aventurada, que confia e que teme ao Senhor, precisa viver uma coisa nova da parte de Deus. O Pai abre a boca para declarar. Ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que o Pai está declarando com a sua própria boca? Eu não creio que o cenário vai mudar. Eu não creio. Irmão, você já viveu uma situação assim, difícil? Você tem alguém afastado do Evangelho? Que abriu a casa para 7 demônios morar de novo? Já viveu uma vida assim? Já viveu? Eu tenho pessoas afastadas do Evangelho dentro da minha casa. Eu sei o que eu estou pregando aqui nesta noite. E esses dias, um sábado, a minha irmã estava lá no pagode, no pagode sambando. De repente, 3 horas da manhã, ela disse, Joyce, eu estava lá, mas naquele som alto, uma voz disse assim para mim, vá para casa. Aí eu olhei para a cara dela assim. Aí ela falou, cheguei em casa, a Joyce tremendo, dobrei o joelho e fui orar. Eu falei, foi orar? Eu falei, pensou que fosse morrer? Ela disse sim. Eu falei, é porque Deus tem uma obra tão grande na sua vida que Ele não aceita perder você para ninguém. Só que tem gente tão resistente aqui nesta noite. Tem gente que está aqui dizendo, não, Jesus não pode entrar nesse negocinho. Jesus não pode tirar essa coisinha. Jesus não pode entrar nisso daqui. Não, Ele quer entrar e Ele vai entrar. É por isso que a palavra dEle é condicional. Tu podes crer? Tu podes? Queres ficação? Se tu podes crer. Jesus está olhando para aquele pai e dizendo, você crê que eu ainda posso mudar o cenário? E você vê o seu filho te abraçando na normalidade, irmão. Porque aquilo que era escândalo, vergonha, aquilo que era dor, desprezo, aquilo que era dor de cabeça, humilhação, perturbação, Jesus está dizendo, você quer que eu faça um milagre? Tudo vai voltar ao normal. Talvez você está aqui vivendo debaixo de tanta guerra que você nem sabe qual que era o normal. Talvez você está enfrentando tanta batalha no seu casamento que você não sabe nem o que era o normal.
Talvez você nem saiba o que é olhar para o seu filho outra vez e ver ele normal. Talvez você estará aqui hoje nesse ambiente dizendo: oh Jesus, ajuda-me na minha incredulidade, porque eu de mim mesmo não creio que o cenário vai mudar. Jesus está dizendo: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas. Houve um quebrantamento nesse coração. Houve um espaço para Jesus trabalhar. Houve uma liberalidade. Ele com lágrimas disse: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Irmão, Jesus, Ele quer fazer. Mas primeiro Ele vai tratar nessa raiz. Jesus chama o menino. Jesus repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. Irmãos, vire para esse irmão aí e diga: o nunca mais. Não, vamos lá, diga: o nunca mais vai chegar na tua história. Mas não vai sair da boca do homem, vai sair da boca de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque Jesus, quando der uma ordem, esse não entre mais nele, o cenário não vai voltar a ser caos outra vez, não vai entrar mais, não vai agitar mais, não vai esfumar mais, não vai cair mais. Oh, meu Deus do céu, ele clamou com violência, ficou agitado. Jesus tomou ele pela mão. Porque enquanto alguém quer envergonhar, enquanto alguém quer limitar, enquanto alguém diz: demoniado, hein? Enquanto alguém olha e fala: muito difícil. Enquanto alguém olha e fala: problemático demais, problemática demais. Enquanto alguém quer fazer a panelinha e exclui. Enquanto alguém quer dizer: passa de lardo. Jesus não. Jesus pega o menino pela mão, levanta o menino. Jesus pega pela mão, levanta o menino, trazendo dignidade, botando de pé, vai entregar para o pai. São, salvo, liberto. É são, é salvo, liberto. Oh, a libertação vai chegar, meu irmão. A mudança vai chegar. Tu nunca mais vai ser o mesmo. Você vai pegar o microfone para dar testemunho de que Deus entrou em cena. E quem quebrava tudinho lá, não vai quebrar mais. Eu me encaminho para encerrar. Quando entrou em casa os seus discípulos, lá vem os discípulos. Jesus sempre quer nos ensinar uma lição. Os discípulos olham para Jesus: por que não podemos expulsar? Por que não podemos realizar estes milagres? Irmãos, você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas se você não tiver uma vida consagrada, tu passa vergonha. Você pode ser uma pessoa que todo mundo aclama, mas se você não tiver uma vida consagrada, passa vergonha. Uma certa feita, eu e minha esposa estávamos no estado do Rio, depois da cidade de Campos, fazendo a obra. Eu, ele e os nossos 2 bebês missionários ali. Quando nós entramos numa reunião, num café da tarde, veio um monte de gente, irmão. Pense num povo carente. Ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E a gente está orando, e está orando, e está orando, e está orando. E vamos orando, entregando palavra, Jesus trabalhando. Chegou uma jovem. Aquela experiência me marcou. E quando nós começamos a orar por ela, irmão, porque tem gente que é muito desligado, que nem para receber oração é só o sangue. E quando nós estávamos orando por aquela jovem, a mãe dela estava do lado dela. Eu estou olhando para aquela jovem e ela está assim intacta. Não fechava os olhos, não se ligava na oração. Eu falei: meu Deus, é guerra. E quando eu ia levar a minha mão para poder colocar a mão nos ouvidos dela, ela olhou para mim firmemente. Eu estava com os olhos abertos. Ela disse assim: tire a mão de mim agora.
falei, tudo bem. Olhei para a mãe dela, olhei para o meu esposo. Aí meu esposo me fez um sinal. Ele é o sacerdote da minha casa, irmão. Se eu não respeitar ele, quem que eu vou respeitar? Como se ele me dissesse em códigos: finaliza a oração. E eu disse assim: você não quer receber a oração, né? E ela disse: não, eu não quero, porque eu odeio crente. Eu não quero que você coloque a mão em mim, porque todo crente que coloca a mão em mim derruba os outros. Falei, Jesus amado. Falei, amém. Porque a palavra do Senhor. Falei, vamos pegar a Bíblia aqui? Vamos pegar a Bíblia aqui? Porque não é por força e nem por violência. Você não quer receber a oração. E eu vou voltar lá para a cidade de Cachoeiro, sabendo que você não quis a oração. Porque essa minha mão aqui é igual a sua, de carne e osso. Irmãos, saí dali do café da tarde e nós fomos para uma pousada que nós ficamos do lado da casa dessa irmã que nos fez o convite, porque no outro dia a gente ia ter um compromisso. Eu chorei a madrugada inteira naquele dia na pousada. Dá um sentimento de impotência, de frustração, dizendo: o que é que eu vim fazer aqui? Pensei, cão me afrontar aqui. Eu estou com os meus 2 filhos aqui. Só o Senhor sabe o cenário lá dentro de casa. Aí eu comecei, né? E blá, 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 reclamar com Jesus. Não tem Mulher Maravilha aqui no altar, irmãos. Tem alguém de carne e osso dependente da graça e da misericórdia. Eu dobrei o joelho e falei: oh Jesus, que difícil, que incredulidade no coração daquela jovem. Satanás quer arruaçar com a vida dela, ela não quis a oração. Pela manhã, o meu esposo em silêncio, porque ele é muito calado. Nós fomos para o compromisso, fomos tomar Santa Ceia na sede da igreja, da cidade onde a gente estava. E eu entrei, sentei com meu coração angustiado, chorei muito. O pastor que estava no altar, ele fez um sinal para o obreiro dele. O obreiro dele foi até mim e disse assim: quem é a irmã que veio com a irmã fulana aqui, que está aqui na cidade? Aí ela disse assim: ah, ela é missionária, ela veio lá da cidade e tal. O pastor presidente daquela igreja disse assim: diga para ela se preparar, porque ela tem 20 minutos para pregar antes de eu ministrar a Santa Ceia. Eu olhei e eu disse: eu vou pregar nessa igreja? Não vou não. Jesus veio no